É isso. Não, depois, Hernan, se quiser complementar sobre o Danilo, por enquanto do meu lado, nenhuma grande novidade em relação ao Danilo, pelo menos aquilo que a gente tem dito frequentemente. O Palmeiras está em cima, está tudo programado, está só à espera ali de um feedback do Botafogo para avançar com a negociação, mas do Danilo eu jogo a bola pro Hernan ou pro Felipe, enfim, a gente vai continuar apurando. O que eu tenho de novidade aqui sobre o Danilo, ou indiretamente sobre o Danilo, é o Danilo, se contratado pelo Palmeiras, e o Palmeiras quer muito, vai tentar mesmo até o último segundo, até o último suspiro, até a última gota de suor, contratando o Danilo, a ideia passa por liberar, vender o Emiliano Martinez, o M. Martinez. Essa é a jogada que o Palmeiras vai tentar fazer no mercado com o consentimento do jogador. O jogador tem total noção que o Palmeiras tem interesse no Danilo, então o Danilo chegando, portas escancaradas para o M. Martinez ser negociado. Não sei se no futebol brasileiro, no futebol norte-americano, no futebol europeu, mas portas abertas para o Martinez chegando, se chegar o Danilo do Botafogo. E é importante isso porque é o seguinte, provavelmente o Palmeiras irá receber ofertas pelo Alan Elias, né? É um jogador que está em alta no mercado e que o mercado vai de novo se abrir para ele. O Palmeiras não quer vender. O Palmeiras não quer se desfazer, não quer vender o Alan Elias, entende que ele é um jogador importante para a conquista de títulos, para conquistar dentro de campo, para o recomeço que o Palmeiras colocou desde do início da temporada. Então, assim, a conversa, e aí vamos colocar assim, o Danilo, melhor dizendo, o Alan Elias é agenciado pela mesma empresa que agencia também a carreira do M. Martinez. E o M. Martinez também era um jogador que vai, não vai, e essa convocação para a Copa do Mundo valorizou demais o M. Martinez. E o Palmeiras vê como um jogador que pode sim ser negociado, mas depende do que chegar. Então, assim, vamos ver o Palmeiras segurando as suas principais estrelas, sim, fazendo uma venda ou outra, até pela questão do fluxo de caixa também, mas que vai, para cima do Danilo e vai, assim, não é que vai para cima do Danilo, observa e está com tudo pronto, uma estrutura financeira, tudo montada para contratar o Danilo. Então, o movimento do Palmeiras, nesse meio de janela, vai ser um movimento muito certeiro. E a expectativa de venda, por exemplo, do Flaco Lopes, o Flaco Lopes ainda está na Copa, só que o Flaco Lopes não tem tido aquela minutagem que se esperava. Mas mesmo assim é um jogador que, digamos que a Argentina chegue na final, ou seja bicampeã aí com o Messi, eu digo bicampeonato da geração Messi. O jogador vai estar naturalmente valorizado. Sim. Naturalmente valorizado, e vai vir gente para tentar contratar o Flaco Lopes, independentemente de título ou de chegar na final e tal. Mas sendo campeão, muito mais. Então o Palmeiras vai ter que lidar com esse tipo de situação agora, pós-Copa do Mundo, na abertura da janela. E os movimentos do Palmeiras são muito certos. O Palmeiras não quer se desfazer de jogador grande, quer fazer sim uma venda ou outra, mas prioriza ali a questão do Danilo, que, repito, pode acontecer? Pode. Tá certo? Não. Tá fechado? Tá palavrado? Tem proposta? Não. Mas tem um interesse forte em cima do jogador que a pouca minutagem acabou dando uma esperança não só para o torcedor do Palmeiras, mas também deu uma animada internamente lá na academia de futebol. Mas só complementando sobre o Danilo, que a dupla já falou muito bem, como o Hernan e o Bruno Andrade trouxeram aqui, de verdade, é fato, todo mundo já sabe disso, o Danilo é o grande sonho do Palmeiras. Sonho, vamos tratar dessa maneira para contratar nessa próxima janela de transferência. A saída do Botafogo já é praticamente dado como certa. Até porque ele não tem um clima tão agradável assim, ele completou os 12 jogos e não pode mais atuar em nenhuma partida nesse campeonato brasileiro. E até uma notícia de última hora, o Botafogo deu 10 dias de descanso para o Danilo nessa volta da Copa do Mundo. Então, ele não vai se reapresentar nesse exato momento, voltando da Copa do Mundo. Mas as coisas estão paradas. O Hernan já disse aí, não tem proposta, mas o Palmeiras está aqui, de olho no Danilo para contratar e deve esquentar nos próximos dias. Eu ouvi de uma fonte hoje mais cedo, apurando com uma, duas pessoas ali, que o Zenit da Rússia ainda mantém o interesse no Danilo. Mas eu e o Bruno Andrade já trouxemos aqui no Fala Fonte que a prioridade do Danilo, se voltar para o futebol europeu, é pegar um tubarão.
um grande time na Europa, na Premier League. E a Rússia já foi descartada nos bastidores pelo Danilo, que ele não tem interesse em atuar. Danilo não quer. Exatamente, né, Hernan? Não quer. E o Palmeiras, como nós trouxemos aqui, é o plano A. Se ele ficar no futebol brasileiro, o Bruno Andrade já trouxe uma informação bem importante nesse Fala Fonte. O Flamengo não vai desembolsar mais de 20 milhões de euros para fazer uma contratação nessa próxima janela. Então, já é descartada a contratação do Danilo, pensando num montante ali de 30, 40 milhões de euros que o Botafogo almeja para negociar Danilo, né, Hernan? Então, Flamengo descartado, Palmeiras é o plano A no futebol brasileiro, apenas para arrematar esse assunto sobre o Danilo. O Danilo não quer o mercado russo. E assim, não é pela Rússia, é uma questão de gestão de carreira. É aquilo que a gente está falando. O Luiz Henrique foi para lá, conseguiu ir para a Copa do Mundo, vinha sendo convocado, estava na data FIFA mesmo jogando no Zenit. O Danilo entende que para ele, assim, o Danilo quer voltar a sentir o friozinho na barriga de jogar uma Premier League, uma Champions League, quer sentir aquela emoção das grandes ligas europeias. Ele sabe que o momento agora é um momento que ele tem algumas escolhas e vão chegar algumas situações de futebol europeu. E o Palmeiras, para ele, Danilo, é uma coisa que bate no coração. O Danilo gosta muito do Palmeiras. João Paulo Sampaio, que é o diretor da base, adora o Danilo e ele adora o João Paulo. Se falam sempre. O Anderson Barros nutre um carinho muito especial pelo Danilo, porque a maneira como ele deixou o Palmeiras, os amigos que ficaram. Então o Danilo tem muita coisa do coração mesmo por uma volta do Palmeiras. Então, se der certo o Palmeiras, e a gente não está cravando nada aqui, não estou criando expectativa nenhuma no torcedor do Palmeiras, mas sim há o interesse do Palmeiras, que não é de agora, né? Não estou contando nenhuma novidade, mas se acontecer essa negociação, tem muito do coração, de voltar para casa, de jogar num time que, poxa, está disputando todos os títulos e voltar a ter uma vitrine de um cara jovem que vai fazer parte da renovação da seleção brasileira. Sim. E se vier uma proposta do futebol europeu, ótimo, é o gostinho que ele quer voltar a estar disputando as grandes ligas e tal. Então, assim, pro Danilo tá muito confortável. O Danilo não vai tomar nenhuma decisão, tem que decidir aqui, assina aqui, tá, vai tomar a decisão com calma, vai falar com os familiares, os agentes são muito bons. Então, assim, tudo muito passo a passo. E mercado russo, outras ligas alternativas, e que tenha muita grana, esquece. Chance muito pequena. Assim, o que tem de atualização é que o Gabriel Jesus tem mais um ano de contrato com o Arsenal até junho de 2027. Ele, só para atualizar, porque viralizou muito nas redes sociais, né, Diogo, que ele estava treinando na academia de futebol do Palmeiras, acho que foi nessa manhã. E aí, muitas especulações que ele poderia voltar para o Palmeiras, voltar para o futebol brasileiro agora. Mas ele já deixou claro, né, Bruno? Acho que não é novidade, né? Temos essa informação que ele quer cumprir o contrato com o Arsenal, mais um ano de vínculo com os Gunners. E tem até, pelo que eu ouvi recentemente, teve sondagem de outros clubes do futebol europeu e nesse momento não pretende voltar ao futebol brasileiro. É isso, né, Bruno? Acho que não tem muita novidade. Quando ele teve a última vez treinando ali, se tratando, enfim, passando o seu período de férias, /tratamento, /atividades físicas no Palmeiras, a gente trouxe essa informação de que ou ele cumpre o último ano de contrato no Arsenal ou troca de clube na Inglaterra. Não é nem sequer na Europa, é na Inglaterra. O desejo do Gabriel Jesus é continuar no futebol inglês por vários motivos, pela ambição de, por exemplo, passar o Firmino e ser o brasileiro com mais gols na Premier League, no futebol inglês. Também envolve questões burocráticas. Ele está ali num processo para tirar a cidadania inglesa e isso obriga que ele fique um período específico na Inglaterra. Então, se ele sai para a Itália, se ele sai para a Espanha, esse processo eu não sei se ele cai por completo, mas trava. E depois isso inviabiliza outras questões burocráticas, jurídicas para o Gabriel Jesus. Tem a ver com parte futebol e parte vida pessoal, parte vida mesmo particular. Palmeiras fora de cogitação, porque o Brasil está fora de cogitação. A hora que o Brasil for opção,
aí o Palmeiras é disparado, não vou dizer que é a única opção, mas é disparada a preferência do Gabriel Jesus. Ou seja, respondendo diretamente, ou fica no Arsenal mais uma temporada, que é a última, ou troca de clube na Inglaterra. O palmeirense vai ter que pensar em Gabriel Jesus muito mais no futuro, não agora. O Palmeiras tem 2 jogos treinos marcados para ajeitar o time. O próximo será contra o Juventus no final de semana. Olá a todos! Segue a intertemporada do Palmeiras durante o período da Copa do Mundo 2026. Na próxima semana, o time volta a campo pelo Campeonato Brasileiro para defender a liderança da competição. Enfrentará o Coritiba no Couto Pereira. E aqui, na Academia de Futebol, nesta terça-feira, foi dia de jornada dupla de trabalho. Pela manhã, o elenco foi dividido para a realização de trabalhos de posse de bola e marcação. Vitor Roque, ainda em transição física, fez trabalhos no campo, mas separados junto com alguns jogadores das categorias de base. No período da tarde, o foco foi bola parada, ofensiva e defensiva. O Palmeiras tem mais 2 trabalhos importantes aqui na Academia de Futebol esta semana. Nesta quarta-feira, realizará mais um jogo-treino. Desta vez, Palmeiras contra Palmeiras, isso mesmo. O jogo-treino será entre o elenco. E no fim de semana, enfrentará o Juventus, da Rua Javari, que recentemente subiu para a primeira divisão do Campeonato Paulista. Existe também a expectativa da participação de Barbosa, novo reforço do clube, nestas atividades. Boa vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro e disputando também os títulos da Copa do Brasil e Copa Libertadores. Este é o Palmeiras que vem aproveitando muito bem este período sem jogos. O que vai dar para esperar é que a gente vai batalhar até o último minuto, para, se Deus quiser, sair com a vitória, e se a gente tiver que se jogar, se matar, botar a cara, o que a gente precisar fazer para fazer o gol, tanto o gol quanto a defesa, a gente vai fazer também. Pode esperar que a gente não vai desistir nem um minuto, porque o Palmeiras é isso. E estas são as notícias da terça-feira do Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro e que continua trabalhando neste período de Copa do Mundo aqui na Academia de Futebol.